Hello, estamos aqui de novo com a doutora Diva Leonor Monteiro, que é clínica, e nós estávamos falando da última vez sobre depressão. E aí eu perguntei para ela, pedi para ela ver novamente, porque existem certos sintomas para a gente saber se a pessoa tem depressão, né? Então fica mais fácil você ver um sinal, né? O sinal você fala, opa, né? Aí tem alguma coisa errada, né? Então, a depressão, como a gente falou no outro podcast, a depressão, quando ela é doença, porque tem a doença depressiva, que a pessoa fica doente, que a gente chama de depressão maior. Sim. E tem sintomas depressivos que podem vir de doenças do nosso corpo, orgânicas. Que são orgânicas. Que são orgânicas. Então, essas doenças, elas vêm secundárias a um problema físico. Sim. E para essas doenças, a pessoa às vezes aparenta aquela depressão toda, mas não adianta dar antidepressivo, porque ela não tem problemas de depressão, doença. Ela Sim. tem um sintoma do órgão que está doente, promovendo a depressão. Tipo, por exemplo, o hipotiroidismo. Isso, é agora que nós vamos comentar sobre o que acontece quando a pessoa tem sintomas depressivos e qual é a diferença desses sintomas para a depressão mesmo, para a Sim. doença. Então, vamos começar com a doença. Como a gente falou não, vamos começar a falar sobre a depressão maior, que é a doença depressiva, que é a depressão mesmo. A depressão, geralmente a pessoa tem aquela tristeza continuada, eterna. Ela deixa de ter prazer nas mínimas coisas, prazer com os filhos, prazer com o trabalho, prazer com casa, prazer, isso. Ela se isola, ela tem alteração do peso, alteração da ingesta, o sono fica péssimo, ela se isola, tem sentimentos de culpa, ela começa a achar que ela não vale nada. São aquelas pessoas que ficam em casa de peioar? São aquelas pessoas que vão para casa e ficam lá e não querem mais sair, não querem, às vezes nem sair do quarto, nem tomar banho, muitas vezes, se a depressão for muito grave, né? Então, isso é uma depressão. Tá. Agora, tem pessoas que têm uma doença e que têm sintomas depressivos. Então, para vocês entenderem, vamos começar. Tireoide. A tireoide é mestre em dar isso. Porque a pessoa começa a ficar lenta, começa a ficar, assim, fraca, ela não tem ânimo para nada, é diferente daquela depressão. Ela fica o sintoma meio depressivo, mas ela fica com aquela depressão mais de fraqueza, de letargia, sim, de lentidão, o raciocíniozinho dela mais lento. A tireoide é mestra em fazer isso. Então, a pessoa com hipotireoidismo, às vezes ela abre um quadro com alteração psicológica, que vamos chamar assim, com as alterações. Aí você vai investigar, a pessoa tem ganho de peso, a pessoa tem alteração da glicemia, do colesterol, aí você vai procurar a tireoide. Então, pode aparecer com sintomas depressivos. Outros, por que esses sintomas acontecem? Como a gente já discutiu da outra vez, no nosso cérebro, nós temos transmissores cerebrais, né? Aquelas dopamina, serotonina, a noradrenalina, que faz com que o nosso cérebro funcione harmonicamente. Então, enquanto você está pensando, você está falando, você está andando, o cérebro está em harmonia. Para isso é necessário dessas substâncias. Para ter uma coordenação, estabilidade do humor, para você ter, assim, um humor estável, né? Sim. Diferente daquelas pessoas que um dia estão assim, outro dia estão assim. Então, essas doenças, os sintomas depressivos e as doenças, elas vêm alterando essa capacidade cerebral também. Dopamina, serotonina, noradrenalina, existe também o glutamato, o sistema GABA. Então, o que é que acontece nesse cérebro? A pessoa tem uma doença física e, de alguma forma, essa doença, ela acaba diminuindo esses transmissores. E aí o câncer, por exemplo. O tumor, ele é anárquico, né? Você tem uma célula que ela acaba ela acaba saindo da arquitetura do órgão, porque todo órgão tem as suas células obedecem uma arquitetura, elas obedecem a função daquele órgão. Quando você tem um tumor, essa célula escapa, o sistema isso, começa a ter crescimento do tumor e daí pode dar metástase. E esse crescimento do tumor, ele pode também fazer substâncias inflamatórias que vão até o cérebro e podem alterar esse sistema de dopamina, de noradrenalina, de serotonina. Então, a pessoa que tem câncer, ela pode ter a depressão pelo choque, pela doença emocional, né, pela emoção, que ela está triste por conta da doença, ou ela tem esse tumor levando a um quadro, sintoma depressivo. Entendeu? Então, a depressão que dá no câncer, muitas vezes, ela tem uma base biológica, uma base molecular. Então, o tumor que fabrica, por exemplo, interleucinas, tem outro que fabrica TNF-alfa, que é um outro. Agora uma pergunta, desculpe de interromper. A minha ginecologista que tem que a doutora Adriana, falou que depois dos 50 anos, você não leva mais em consideração que a sua mãe teve câncer. Por que existe isso? Isso daí eu já não posso lhe dizer.
Porque eu falei, minha mãe teve câncer, eu tenho medo de ter Sim, câncer. sim. Eu falei, não, depois dos 50 anos, você não teve até os 50 Não anos, tem mais. por causa disso. Não, isso Não é, quer dizer, posso até ter, mas não é hereditário. Isso daí já é da área ginecológica. Isso daí eu já não sei de responder. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou que aqui tem um órgão perto do rim que também pode ter. Isso. Então nós temos a tireoide, Tá. nós temos o câncer, Tá. que fabrica essas substâncias. Os principais tipos de câncer é o câncer de pulmão, de pequenas células, tá? E o câncer da adrenal. Tá. Adrenal são essas Isso que eu tô glândulas falando. que estão acima do rim. Elas são chamadas também de suprarrenais. Tá. Essas Que é acima glândulas, do rim. isso, acima do rim, elas ficam sentadinhas no rim. Essas glândulas, essa glândula adrenal, ela fabrica um hormônio muito conhecido, que é o cortisol. Esse cortisol, quando a glândula funciona muito, esse cortisol está extremamente alto. Quando ela funciona pouco, ele está baixo. Então, quando ela Esse- funciona alto, é que você está estressado. Quando ela funciona muito, que por exemplo ela tem um tumor de adrenal que funciona muito, vai dar o quê? Estímulo no cérebro, principalmente na região do hipocampo cerebral, Tá. do sistema de emoções, e a pessoa começa a ter sintomas também. Pode ter sintomas depressivos, pode ter sintomas assim, de letárgicos, Tá. né? E é o mesmo mecanismo, por exemplo, que você tem numa pessoa que é estressada. Vamos supor, ela tem um estresse crônico. Tá. É aquele estresse profissional que a gente Tá. comentou na outra vez. Então, na hora que ela começa nesse estresse, tem o hormônio cortisol aumentado. Faz a mesma coisa, ele vai lá no hipocampo e essa região do cérebro, chamada hipocampo, ela chega até a atrofiar quando a quantidade de hormônio cortisol é muito grande. Então, ela está perto do sistema de emoções. Então, a pessoa fica com o humor rebaixado, ela fica como se tivesse depressão, ela fica meio letárgica. Então, na realidade, tireoide, adrenais, o estresse crônico, o câncer pode promover sintomas depressivos. Sintomas. Sim. Nós temos também o diabetes. O diabetes, pela glicose alta e pela resistência à insulina, que é o diabetes tipo 2, você pode também ter uma falta de energia. O cérebro, ele fabrica, as Sim. células cerebrais fabricam energia para elas funcionarem. Sim. E de repente você tem a glicose muito alta, você tem resistência à insulina, o que acontece? Essas células captam menos energia. Sim. Então você vai ter o cérebro funcionando com menos energia e com alteração desses transmissores, que é a mesma coisa, serotonina, dopamina, noradrenalina e outros. Então, na realidade, essas doenças que a gente comentou, elas dão sintomas depressivos Sim. sem a pessoa ter a depressão Sim, doença maior, sim, entendeu? entendi. E Agora, tem, na outras, verdade- tem duas outras coisas que também causam sintomas depressivos. Primeiro, deficiências de nutrição, Ah, tá. falta do complexo B, do folato. Então, as pessoas que têm deficiência de complexo B, das vitaminas do complexo B, elas podem ter sintomas assim também. O complexo B é muito importante para vários mecanismos corporais. Então, quer dizer, tá, a pessoa pode ter depressão porque tem falta de vitamina. Pode aparecer assim. A vitamina B é tão importante que quando a pessoa fica muito tempo baixo do complexo B do corpo, você pode iniciar um quadro de demência. Você tem alterações sanguíneas também. Então, a vitamina B é fundamental para qualquer organismo. E nós temos também, além das deficiências nutricionais, você pode também ter alterações metabólicas dos eletrólitos do corpo. Tá. O que seria isso? O sódio, aquilo tudo que o médico Tá. fala. Sódio, potássio, magnésio, ferro. fosfato, ferro, tudo isso, o organismo necessita desses íons para trabalhar harmonicamente. Bom, então, acaba que eu vou falar uma A coisa. falta desses vai influenciar lá no cérebro, para o cérebro ter uma capacidade menor, né? Ele começa a funcionar menor, né? Menos capacidade. Então a pessoa tem letargia, a pessoa fica mais cansada, a pessoa tem um raciocínio mais lento. Então todas essas coisas orgânicas, elas podem atingir o cérebro. Sim. Diferente da depressão, depressão Sim. maior, Sim. que ela já é uma doença que ela tem Sim. suas próprias coisas dentro do cérebro, Sim. ela não tem doença fora Sim. dele, entendeu? Ela é depressão, porque depressão mesmo. É que é depressão, Não é. tem causa Orgânica. orgânica. Não, o cálcio é outro também, que pode Falta de cálcio. falta de cálcio. E nós temos também, Graça, medicamentos. Você falou. Medicamentos que alteram. Diuréticos. Gente, o diurético é muito usado para pressão, para o coração, para uma série de coisas. Só que o diurético, quando ele age no tubo renal, ele tem perda de sódio, Sim. principalmente, perda de cálcio, perda de fosfato, perda de magnésio. Então, a pessoa que usa diurético constantemente, ela tem que fazer um bom controle. Então, na verdade, preste atenção, né? Procure no Google. Né? Não procura no Google, porque o Google não é médico. Ele ainda não é médico. Ele ainda não é médico. Mas então, você toma o seu diurético impede que você incha, diminui sua pressão, só que você está perdendo junto da água metabólicos Sim. importantes. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês, o sódio. O sódio, que é o famoso sal,
Tá. A gente precisa do sal. Sim. Né? É lógico, hipertenso, pessoas com problemas cardíacos, elas não podem tomar muito sódio, muito sal na comida. Tem que tomar minimamente. Mas o sódio é necessário. Se esse sódio baixa além do necessário, a pessoa começa a ficar letárgica, começa a ficar debilitada e pode chegar ao coma. Eu já vi uma senhora que tomava diuréticos e ela teve um coma, e a causa do coma era um sódio tão baixo que a gente não sabia nem como ela estava viva. Porque dá um edema cerebral. Mas, por exemplo, então, por isso que quando a pessoa está assim, eu vou te dar água com sal. A pessoa... Não, isso aí é para pressão, quando a pressão cai, Tá. o pessoal dá água com sal. Sim. Mas essa pressão cai por causa do volume do corpo, né? O volume de sangue. Ela vai aumentar o sódio, vai aumentar a absorção da água. Quando você ingere ele puxa a água junto e você aumenta a pressão, tá? Agora, no cérebro, o mecanismo é celular, é outra coisa. Tá. Então, se você não tiver sódio nas células, elas não despolarizam para Sim. funcionamento. Então, você Sim. começa a ter, por exemplo, na hiponatremia, um edema cerebral. Sim. Então, os diuréticos fazem isso. Outra substância que faz isso são alguns antidepressivos, como, por exemplo, a fluoxetina. É perigosíssimo. A fluoxetina, eu já peguei pacientes também que chegaram para o hospital letárgicos, chegaram muito mal e a gente foi ver o sódio estava em 120, 115. Então, o sódio baixando, a pessoa entra nesse sistema. Outro, cálcio. O cálcio também é uma coisa muito importante, pode ver. Quem opera da tireoide tem que repor cálcio. O cálcio é muito importante. Se ele baixar, você pode ter, principalmente, sintomas neurológicos. Além de tetanias, além de outros, você acaba diminuindo o sensório da pessoa. Tem um outro também, Cálcio. tem um caso, tem uma outra coisa também, que uma doença também que causa também, que é uma pessoa também, todas essas coisas, então, tratamento mental. Não, ela não dá um retardamento, ela dá assim, vamos supor, ela dá um desbalanço, um desequilíbrio dessas substâncias no cérebro, mas a hora que você corrige o transtorno, ela sai do quadro. Diferente de uma degeneração, quando o cérebro começa a se degenerar. A vitamina B, por exemplo, quando ela fica muitos anos, a pessoa sem ter vitamina B, aí degenera, entendeu? Então, por exemplo, nós temos o cálcio. O cálcio nos diuréticos baixa, Sim. e ela também baixa, por exemplo, se você toma alguns sucenetes com osteoporose. Tá. Alendronatos, pode baixar também. E aí você tem uma série de coisas, o magnésio, o fosfato. Sim. Então, tudo isso, gente, hoje, a mensagem que a gente deixa aqui, Que todo mundo tem que fazer exame de 6 meses, né? se você toma medicamento, se você, dentro da sua condição clínica, e você está tomando medicamento, ou se você está, se sentindo meio cansada, fadigada, é melhor procurar um médico. Porque Então, na verdade, é o seguinte, se fizesse exame de 6 meses, saberia. Então, você tem que o bem maior que a gente tem é a nossa saúde. É a nossa saúde. Então, a gente tem que cuidar. Ontem, aliás, eu coloquei não sei quando vai sair, mas ontem foi dia 19, né? Foi, dia de São José. Então, ontem foi dia 20. Dia 19, ontem foi o dia da felicidade. O dia de São José é o dia do artesão. No dia seguinte, que é o Dia Internacional da Felicidade, que o bem maior que nós temos é a nossa vida. Né? Então, se a gente não fizer exame de 6 meses, a gente tem que se precaver. Porque você sabendo se você tem alguma coisa, você fala, então eu tenho isso, eu vou pro médico, ele falou, você tem isso, mas eu vou lá e me cuido. Né? E outra coisa que é um igual grande carro, erro, né? que é um grande erro, é assim, eu não estou me sentindo bem. Vamos supor que a pessoa não tome remédio e não tenha nada de uma doença diagnosticada como depressão. Sou eu. Aí, Eu tava medicado. aí a pessoa começa a se sentir meio cansada, acha que não está bem, desanimada, todo mundo fala assim para ela, nossa, você não é como era antes, né? Tá faltando. Ela precisa ir no médico, vem na farmácia comprar vitamina B, vitamina C, o caramba, eu vou tomar aqueles polivitaminos para eu ficar agitado. Gente, às vezes pode ser uma tireoide, pode ser uma suprarrenal, pode ser o início de alguma doença. Você teve sintomas, procure um Vá médico. procurar o médico. Não fica indo comprar coisa, porque você ouviu dizer que o parente ficou melhor, que não sei o que. Não é Porque, assim. na verdade, se o médico estudou tanto tempo, meu Deus, alguma coisa ele Alguma sabe. coisa ele sabe. Então, a gente tem que pular. Se não está bem, ou mesmo se estiver dentro de 6 meses, vá ao médico e faça os exames, por favor. Porque aí você está contribuindo para você estar bem. Você estando bem, você ajuda as pessoas a estarem bem também. Né? Então a mensagem de hoje é essa, pessoal. Nós temos a doença, a depressão maior, e nós temos alguns sintomas depressivos que acompanham algumas doenças, algumas deficiências de vitaminas e alguns metabólitos do nosso corpo. Então é necessário fazer 2 vezes por ano, todo o check-up, né? E
Com isso você mantém a tua saúde, Sim. que é o bem maior que você Que é o falou. bem maior, né? É o nosso patrimônio, é a nossa saúde, viu? É a nossa vida. Então vamos cuidar da nossa vida, igual o carro. O carro você não leva na revisão? Não leva. Então vamos fazer a revisão na gente O também. sujeito leva o carro Sim. na revisão, Sim. o sujeito, olha só, o pessoal gasta dinheiro com cirurgias Sim. plásticas, para ficar Lindíssimo. bonitinho, com preenchimento facial, com creminhos caros, mas pergunta se essas pessoas vão direitinho fazer seus check-ups, É. vão ver o que está por dentro. E Que não cuidar do adianta, pé. que não adianta nada ter uma carinha linda e uma coronária entupida. É, não dá, né? Então, gente, vamos cuidar de nós, né? Vamos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem maior. Então, Diva, muito obrigada. Doutora Diva, né, Guilherme? Doutora Diva, Eu que Leonor, agradeço. muito obrigada. E estamos aqui novamente. Qualquer dúvida, vocês acessem a Diva, a doutora Diva, o nosso programa, que nós responderemos com a maior interesse e a maior animação. Tá? Um beijo grande para todos.